Fala galera, tudo bem? Estamos aqui a fazer mais uma vez o nosso podcast aí, o Moruncast, né? Galera que conhece meu apelido, depois eu conto a história. Tô trazendo sempre os amigos, né, que gostam de empreender. Como eu falei para vocês, a ideia é como manter o canal é como hobby, para a gente conhecer aí nossos pequenos, micros, grandes empresários da nossa região de Sorocaba, aqui do estado de São Paulo. E hoje estou trazendo um grande amigo, Show. Davi Moia. Show. Moia? Moi. Moi. M-O-Y. É Moi? Eu achou que era Moia. É, Moia. Eu achava que era Moia. Moiado. Moia não. Moia. Não, Moi. Moia. M-O-Y. É um parceirão grande, de longa data. Vai contar um pouquinho da história dele também na vida de empreender aqui no Brasil. E eu sempre falo para vocês que a ideia é ajudar o próximo lá, pular a fase, como eu também comecei, estamos começando, e pular a fase, né? O Brinco fala que é igual o jogo do Mario, né? Você tem as macetes, você vai pulando a fase. Pô, não sabia disso, né? Você vai ajudando o próximo e o cara fala que legal, dá para fazer isso. E no empreendedorismo eu quero fazer muito isso e ajudar as pessoas que estão começando ou que já estão e tem algumas lacunas aí que pode ajudar o pessoal. Se apresenta aí pra galera, quem é você? Bom, meu nome Solta é a Davi voz. Moi, sou da cidade de Sorocaba aí desde os meus 12 anos, né? Então me considero um sorocabano nato. Você não é daqui? Eu sou de São Paulo, mano. Você é de São Paulo? Que Sou, lugar? Nasci no centro. Na verdade, eu nasci na Lapa, ali em Itapevi, mas a minha infância inteira passei no centro, ali no Bom Retiro, Sé, Liberdade, né, Viveu ali no centro. na Luz ali, cresci ali. Cresci ali, a primeira infância ali, né? E vim pra cá com 11 anos, na quarta série, e aí, desde então, resido em Sorocaba e tenho toda a cria aí, né? Aqui em Sorocaba. Aqui em Sorocaba. Legal. E que área que você atua Cara, hoje? Fala pra Hoje galera. hoje eu atuo como personal trainer aqui na cidade, mas já fui a atleta de handball, né, aqui também da casa, prata da casa, né? Mas já passei por todas eu considero que hoje eu já tenha passado por, se não 100%, mas 90% do que a gente tem na educação física, né? Desde a parte do estagiário da musculação, da avaliação física. Na verdade, me formei em 2007, desde então eu vim trabalhando, né, na área do fitness. Então, a avaliação física já fiz, trabalhei na musculação, já trabalhei como personal, já trabalhei na ginástica em quase todos os setores da ginástica, já trabalhei na coordenação de academia. Recreação já trabalhei também. Todo mundo que vai. Que mais? Cara, quem nunca não existe professor de educação física que não tenha. Acho que o cara tem que receber um alvará só quando ele passou na parte de recreação. Se o cara não passou na recreação, Esquece. não tem como. E desde 2013, 2014, eu virei a chave realmente pro lado do personal trainer. Já existia, né? A nossa profissão, ela foi legalizada há pouco tempo, né? Mas o personal trainer, eu acredito que de 12, 13 anos pra cá, que ele realmente consolidou, que trouxe esse negócio de, cara, consigo viver como personal. Entendi. Não existia isso, né? Porque na verdade, até tinha um preconceito, né? Meu vagabundão, cara que era. Porque tinha horário sobrado, né? Eu lembro que tinha uma época. Era o cara que não tinha o que fazer, o cara que. Beleza, o sustento era sala de musculação e ginástica. Acabou. Né? Isso. E aí o tempo que sobrava, o cara, agora eu tenho um aluno de personal, enfim. Aí ele pegava uma hora extra. Era hora extra. Hora extra, era o freela. Era o freela, isso. E daí, desde então, desde 2013, já existia essa parada do cara viver de personal, né? Que eu acompanho desde 2008, que eu acho que foi realmente quando um cara muito legal para você trazer aqui, o Rafael Borges. Ele é um cara excepcional. Ele é desde 2008, ele é personal. Ele já trabalhava nessa área, ele já fez a MBA dele, e na época ele já era um cara muito pra frente da época dele. E aí ele fez esse MBA já de gestão, de não sei o que, de negócio, e o cara já começou a agir como uma empresa, né? Coisa que nós não tínhamos essa mentalidade até então. Certo. Então, aí, enfim, passou essa fase, 2014, 2013, final de 2013 para 2014, eu falei, mano, vou abandonar toda a parte de ginástica, que era o meu ganha-pão principal, e comecei a me especializar em treinamento funcional, e aí trabalhar como personal trainer dentro do treinamento funcional, que é subnichar mais ainda o meu negócio, né?
E tô aí, cara. Desde então, em 2017, a gente teve a grande ideia, a grande miserável ideia de abrir um estúdio, né? De abrir um espaço, que é a mesma coisa também. O cara acho que só valida o selo né, de qualificação. Pá! Quando o cara abre um negócio, mano. Enquanto o cara não abrir um negócio, o cara não... ele pode, hoje, na verdade, assim, abrir um negócio não necessariamente um negócio físico. Certo. O cara pode abrir um negócio na internet, mas o cara tem que abrir um negócio, mano. Pô. O cara fala que ele é empresário, não adianta ele só ir lá, meter a camisetinha e falar, eu sou personal. Não. O cara falar realmente que ele se comporta como meio... O cara tem que ter um negócio, tem que lidar com pessoas, com clientes, Isso com eu ia falar agora, você estava falando sobre o personal, né? E a galera vai entender, o empreendedor é o cara que tem uma empresa, ou física, ou internet. Mas o personal, ele é um empreendedor, né? Vamos pensar Sim. assim. É só que ele é um pouquinho mais, como é que eu vou dizer assim, mais tranquilo, pode-se pensar nisso ou não? Porque daí depende só dele, né? Ele não contrata funcionário ainda, vamos dizer assim, o personal que trabalha para ele empresa. Ele empresa, certo? Tipo, você empresa, o personal. Ele, igual você falou, ele tem que abrir ali realmente para ele sentir o que realmente que é a empresa. Porque até então ele às vezes ele fica numa zona de conforto. Isso, porque assim, eu vou te dar um exemplo, você vai entender a minha pergunta. Não estou menosprezando, não. É tipo assim, eu dou os meus personal, né? Pego meus dinheiro, meus personal, exemplo, esquece a academia. Esse cara que só vive de personal, tá? Não dá aula em musculação. Então, para ele tá ali, tá bom, tá legal, tô ganhando meu dinheiro, tá legal. Hoje se amplificou um pouquinho mais, veio da época da Pugliese, né? Sim. Da internet, que ganhou uma notoriedade na internet. Daí hoje o cara entendeu que a internet é o caminho. Tem cara que ganha só dando dica na internet. Sim. Cara de personal. Tem cara que ganha dica na parte nutricional. Tem cara que ganha só dando online, né? Só online é bom fim. Então ele fica um pouco entre na zona de conforto porque é ali. Mas o cara às vezes que abre uma empresa, um CNPJ realmente, né? Vamos dizer um MEI, e aí ele quer crescer um pouco mais, ele vai precisar mais de pessoal, aí ele vai em fundo, daí ele vai sentir realmente como é que é. Aí, não é? Eu acho que é. Aí ele entra Eu tô falando besteira, no comércio, né? Isso. Aí ele entra realmente no comércio. Nós somos... eu acho que vamos lá, vamos partir do princípio que quando o cara começa, existem duas fases iniciais e aí tem a terceira fase que é onde eu tô hoje, tá? A fase inicial é essa fase de zona de conforto. Que o cara pode trabalhar, o cara normalmente ele é residente da academia, ele é funcionário interno, tá. Então ele ganha muito dinheiro porque ele não precisa pagar taxa da academia, ele tem os privilégios, né? Certo. Então é onde o cara começa a fazer uma cartela de clientes e ser reconhecido no mercado. Ponto. Acho que 90% começa assim. Certo. O cara não... hoje mudou porque não sei nem se você vai falar sobre isso, mas eu sou muito contra o cara sair da faculdade e ser personal, mas enfim. Não, a gente vai chegar nisso aí. Vamos supor que seja de uma linha meio lógica, tá? O cara estagiou dentro daquela unidade, daquela instituição, certo. O cara se formou, é contratado, fica ali durante 6 meses a 1 ano trabalhando ali como personal formado, professor, e aí ele começa a ter esses alunos de personal, que é o que normalmente a ética manda, né? O cara não pode dar personal antes de se formar, também outros assuntos. Sim. Mas vamos lá. E aí o cara fica nesse embate. Putz, e agora? Eu vou sair da academia onde eu tô ou não? Tô numa zona de conforto. Quando a agenda dele começa a lotar, qual que é a primeira opção? Ele sai da academia. Lá, o cara... Ele continua dentro da mesma instituição, mas ele para de trabalhar na musculação. Fala pro cara o dono. Hora aula. Ponto. Então essa primeira fase, dentro dessa fase inicial, tem esse primeiro ponto. O segundo ponto é quando ele começa a lotar a agenda dele e ele também começa a olhar para o vizinho e fala, mano, aí ele já começa a reclamar da academia, que a academia já não tem o aparelho que ele queria usar com o aluno. Tá muito cheio, ele já não... Aí o que ele quer? Ele já quer ir para as unidades grandes, né? Nós estamos falando de uma academia médio, grande porte. Sim. Aí o cara já quer ir para grande porte, sim. Né? Aí ele já começa a pagar taxa, ele já começa a sair um pouco dessa zona de conforto. Mas também, em compensação, ele cobra, se o cara é inteligente, ele cobra para isso, né? Então ele tem aí ele vira o personal externo. Certo. Aí o personal externo é o cara Essa é a segunda fase. Essa é a segunda fase dentro dessa fase inicial.
Quando ele... Aí, para aí, Para essa aí. fase inicial. Porque daí o cara começa a atender várias academias, ele começa a ter o nome dele espalhado pela região, e aí ele começa a pensar o quê? Cara, eu preciso concentrar todo mundo num lugar só. Aí é a hora que entra o estúdio. Aí é a hora que ele abre o estúdio. Entendi. Entende? Aí ele fala, pô, eu atendo 10 pessoas em tal academia na Zona Norte, atendo mais 8 pessoas na Zona Sul, atendo... Cara, se eu tiver uma academia, vamos colocar numa região, não vamos pensar muito em logística, mas, então eu vou botar uma academia no centro, trago todo mundo pra mim, só que aí entra um modelo de negócio que nos últimos 10 anos deu muito certo, que é o estúdio. Sim. O cara não precisa ter uma academia, ele só precisa ter um estúdio que ele atende 2, 3 pessoas por hora. Sim. Diminui o custo, porque ele não precisa mais pagar... diminui o custo, entre aspas, né? Que ele não precisa mais pagar taxa, e ele tem um lugar dele, só que aí entra a parada de investimento, aluguel. Aí. Ele não aí faz deixa a eu te conta. falar. Não faz a conta, Não, né? Aí o cara reclama de pagar taxa. Velho, meu sonho hoje é pagar taxa. Sim. Simples, Pô, né? R$150 por mês? Toma. Pra eu usar banheiro, chuveiro, recepção. Tudo. O quê? Os equipamentos. Porra, tô Sem no fazer- céu, mano. Sem fazer manutenção. Eu tinha despesa de 7 mil, Era isso aí. reduzi pra 150. Topa. Mano, Tá. então assim, aí entra essa segunda fase. Mas você só aprende porque você foi pro outro lado. Cara, Entendeu como é que é? Enquanto o cara esses caras que falam, eu vi um, agora tem assim, tem uma camiseta, tem um movimento chamado não há taxa ou não tem taxa, alguma coisa assim, personal sem taxa. Não vi isso aí, não. Agora tá rolando na internet, o cara até me adicionou no Instagram, achando que eu ia abraçar a ideia. Mas, enfim, eu tenho a cabeça muito de empreendedor no sentido de, cara, fazer as coisas acontecerem de fato, né? Vamos entrar Não muito em atacha questão essa política. foda. Mas Não. aí, beleza. Aí eu, como administrador, Que eu já olho foi. e falo, cara, por que eu não vou pagar taxa? Qual é o benefício que eu tô tendo dentro da academia, Mano, cara? eu Qual a não pago estrutura por cada recepcionista, eu internet? não pago chuveiro, Internet, eu não pago... Wi-Fi. Cara, eu posso ficar 3 horas dentro do banheiro sem ninguém me encher o Exato. saco. Opa. Oi, Concordo. os meus alunos podem usar, né, ter o usufruto da academia e eu tô reclamando de... lógico, existem taxas abusivas. Existem. O que eu acho que Mas o mercado regula. Mas o mercado regula. Cheguei lógico. aqui, o cara vai me cobrar R$500. O que ele tem aqui pra mim? Porra, internet, papapá, boa localização, funcionamento. Não, compensa. Não, cheguei na academia. Pô, equipamento ruim, não tem horário. Eu saio e vou pra outra. Acabou. E eu acredito que assim... Essa é a lei do mercado. E aí é o que a gente estava, antes, né, de começar aí o vídeo oficialmente, é o que a gente estava discutindo, que como nós não temos isso na faculdade, o que a gente não tem na faculdade? A cabeça de empreendedor e o poder de negociação. Sim. Cara, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje em 2011, por que não sentar com o dono da academia e falar assim, cara, O que você quer? a minha realidade é essa. Eu não tenho nenhum aluno aqui dentro. R$500 para mim, para ter um aluno é muito caro. Mas vamos fazer o seguinte, se eu te pagar 120 agora, aí a gente vai escalonando, cara, porque a minha perspectiva é crescer aqui dentro. Quantos alunos você quer trazer, Davi? Putz, olha essa pergunta. Quantos alunos você já não colocou dentro da academia com aula? Porra, um monte. Do cara treinar na academia, Mas você- pagar mensalidade, porque o cara fala assim, não, mas porque o Morunga dá aula lá. Sim. Não, porque o Baixinho dá aula lá. Não, porque o Davi dá aula lá. Pô, na nossa época de que a gente dança, tava, né? Eu não cheguei a dançar muito, mas vocês... Não, muito, mano, muito, cara, 30, quando 40, 50, aula 60. de ginástica comigo, bike, zumba, step... os caras falam, onde você dá aula? Vamos sentar. Nunca levaram isso em consideração. Mas Mas a gente também nunca teve culhão pra ir lá e falar assim, cara, olha o que eu tô fazendo pelo seu estabelecimento. Mas isso aí que você acabou de falar. A gente tem que ter alguém para nos ensinar. Porque senão a gente aprende só com o tempo. É igual eu falo assim, eu tava falando pro Davi. Sim. Eu gosto sempre quando vem, né, os colaboradores vêm, eu gosto de falar para eles. Me suga todo o meu conhecimento, cara. Sim. Eu nunca tive isso. Eu nunca tive um cara. Tive alguns caras no espelho, mas fala, me suga o meu conhecimento. Como é que faz isso? Eu falo. E eu brinco até, o cara fica bravo, mas assim, os estagiários teriam que pagar para aprender. Mas é sério, Davi. Sabe por quê? Os caras ficam bravos Mas, comigo. abre um parênteses até você continuar. A nossa área é a única
se eu não tô enganado e você me corrige, que remunera estágio da área da saúde. Isso, é Todo mundo trampa de graça, meu irmão. verdade. Pô, você Entendeu? levantou uma Todo lebre aí que mundo eu trampa de graça. não virou uma chave. Enfermagem, fisioterapia, medicina. Nós estamos falando da área da saúde. É. Medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição. Ninguém paga estagiário. Estagiário não pode receber. Verdade, Ele não, cara. a educação física Verdade. é a única que remunera a parte. E outra, o cara fica no último ano da fisioterapia fazendo estágio, Não sabia. é obrigado Não e sabia. ele não pode receber. Não sabia disso, não. De forma não remunerada. Por isso que os caras, mano, fisioterapia, a faculdade é praticamente integral. É. Nutrição é meio período, mas o cara não pode atuar na área. Educação física é a única que paga a partir do 5º semestre, velho. E hoje a régua tá tão baixa que você paga a partir do 2º semestre. Você só deixa o cara entrar pra ninguém encher o saco. Fala, mano, fica 6 meses lá. Mano, chegou no 2º semestre, o cara já tá ganhando dinheiro pra trabalhar. Verdade. É. Boa, verdade Entendeu? mesmo. Por isso que eu falei assim, então os caras têm que ter essa noção, eu brinco, falo que hoje eu trabalharia de graça para qualquer área que eu quisesse hoje, para ter, eu brinco que tem uns mentores, né, eu tenho uns mentores, se hoje um dos mentores fala assim, ó, vem aqui e tal, de graça, eu pago e vou lá, para só saber como é que é o ambiente, como é que ele faz aquela coisa, a máquina girada, a empresa dele, como é que ele... E é isso que eu ia fazer, porque eu lembro que meu sonho na época era treinar um time de qualquer coisa, handebol, de basquete, e eu sonhava, eu não tive essa oportunidade. A primeira oportunidade que eu tive foi na escola da família, que lá depois da oportunidade de projeto eu fazer lá, mas hoje, eu falo mais para a parte de escolinha, de futebol que a gente tem, ou até a parte de musculação, cara, se o cara ia vir com vontade, você vai valorizar ele na hora. Você fala, caralho, esse cara tá com sede, mano. Nossa, ele tá com muita sede. Ele tá vindo, ó. Ele tá me sugando. Caralho, mano, isso é chato. Mas sim mesmo, você acha? Como é que faz? Eu não quero fazer. Como é que tá? Tô aí. Então, essa vontade, esse tesão que a gente tá sentindo a dificuldade de fazer. O que eu vejo, existe um gap. Eu tenho conversado muito isso com algumas pessoas. Não é só na nossa área, tá? Existe um gap, uma lacuna dessa geração Z, Y, sei lá que desgrama que é Z, né? Que essa geração, ela é assim, ó. Se não der certo, eu faço dança no TikTok, ganho 50 mil seguidores e viro digital influencer. É assim que os caras pensam, entendeu? E aí o cara vira e fala assim, não, mas nada não, contra não isso. Não gostei. Nada muito pelo contrário. Cada um tem o seu, como se fala, o seu dom. Exato. Tem um cara que é... Não banalizando, né, a Isso. dancinha do TikTok. Não. Acho que, enfim, dom. Profissão, né? A gente dançou. Se o mercado tá aí, aula. se o mercado tá te oferecendo, você pode ganhar 100, 150, 200. Tem cara ganhando 1 milhão, 2 milhões, tem cara milionário. Nessa época tinha TikTok na nossa época. Porra, eu falei isso pro Grilo. 2000, Porra, caralho, cara. É louco. Eu tava milionário. Eu tava milionário. Enfim. Ou eu tava milionário com a dancinha, ou eu tava milionário com funk. Ponto. Sério? Mas é sério, eu tava milionário com funk, mano, fazendo porque funk. era uma parada que vocês estavam muito envolvidos. Estavam né? envolvidos diretamente. 10 anos, 15 anos envolvido com isso, dançando e fazendo. Porra. Né? A gente vê pelo Grilo hoje, onde ele tá também, né? Que a gente tomou de caminhos diferentes, mas ele seguiu a trilha dele como DJ, né? E o cara tá, e acabou, montou a empresa dele e é isso que ele faz. Então, eu vejo que esse gap dessa geração influencia diretamente nessa questão da vontade do cara realmente aprender alguma coisa. A profissão, ela tá banalizada. Qualquer profissão, qualquer área. O cara olha e fala assim, vou fazer porque meu pai falou. Faculdade, no caso. Isso. Vou fazer o ensino médio, vou fazer ali, porque é o que o governo, entre aspas, emprega pra gente fazer, e sem isso eu também não consigo ir muito pra frente. Então eu tenho que terminar o meu 3º colegial, nem a colegial, mas o ensino médio, e também, beleza, preciso terminar o ensino médio. Ele precisa terminar, né, pra conseguir qualquer coisa na vida, sei lá, Aí, só que hoje, o que eu vejo é assim, e aí entra essa geração mais nova,
Então, assim, tem essa geração 20, 22, 23, 25 anos, Isso. já tem essa mentalidade, putz, meu, descompromissado. O cara quer um emprego, mas não quer trabalho. Isso, eu falo muito isso. O cara quer o emprego, quer estar lá. É isso aí, eu falo Quer sempre a isso direto. remuneração, Falo, o cara quer emprego, mas não quer mas trabalho. não quer trabalhar. Ah, vamos trabalhar? Pô, Não. trabalhar é difícil, né? Não, emprego. Não, acordar isso aí. cedo Nossa, tem que acordar às 5 Fazer hora da extra? manhã. Trabalhar no Nossa. sábado, domingo. Não, e detalhe, se a gente não quisesse pagar uma coisa, a gente ainda fala, não, eu vou pagar. Vou pagar. Não, mas, domingo, né? Complicado, veja bem. O churrasquinho lá, mano. Tem churrasquinho na mina lá que vai fazer lá na mano, chácara. a barganha hoje é muito. Esse descompromisso, essa barganha que os caras fazem hoje é muito nítida, assim. Antes a gente ainda tinha até medo, né? Eu lembro que às vezes, sei lá, um proprietário de uma academia chegasse pra mim e falasse, mano, faz uma hora extra no sábado, eu ficava assim, mano, se eu falar não, eu vou ser mandado embora. Era isso aí. Aí eu desmarcava tudo que eu tinha que fazer. Pessoal. Olhava assim, mano, chorando, mas, mano, tem que ir. Tem que ir. Que complicado. Agora hoje, Esquece. o cara olha pra você e fala, então, não vai rolar. Não vai rolar. Como assim não vai rolar, mano? não. Vou pagar, vou dizer. Não. Então, Tem um churrasco. Vou na festa, tem uma chácara, tem não sei o quê. É isso aí. Tem uma revoada. Não, tem revoada, hoje não vai dar. Então, tem. E aí entra um outro fator. A geração muito mais nova hoje, 2, 3, até 10 anos, tem a possibilidade, não sei se você já parou pra pensar nisso, de nunca ser convencida a fazer uma faculdade. Sim. Sabe por quê? Porque o cara olha e fala assim pra você, eu vou fazer faculdade, mas quanto que você ganha, mãe? Pai? Não, pai ganha aí 4, 5 salários mínimos. Aí a criança faz, vou estudar 4 anos. Mas se eu fizer um post eu ganho isso aí. É isso mesmo. Mas é surreal, é bizarro, cara. Não, mas o mercado tecnológico e tá assim. Cara, e é o que você falou, nada contra, não é preconceito. Mérito da criança, mas que a criança hoje pode ganhar 10 mil reais por mês fazendo foto, public post. Tranquilo, até mais. Como é que você convence uma criança dessa a fazer uma faculdade? Tem uns podcasts que eu assisti, um cara tava comentando sobre isso. Ele tava na escola, daí ele começou a avaliar que meu professor, ele tava falando sobre a escola, daí o professor ganha 6 mil, daí ele falou, cara, o professor tem 5 anos, fez pós, tá dando na faculdade 6 mil, e ele tá me falando para fazer o que eu quero, mas se ele nem atingiu nada do objetivo do que eu quero, como ele vai virar meu espelho? Não vou, saiu fora. Ele vai fazer as coisas na internet, é onde vai ganhar mais. Com certeza. Vamos voltar lá do personal. Vamos. Então, daí ele terminou, daí ele vai montar um estúdio. Não, e aí é o que você aí a água vai bater na bunda. É o que você me perguntou. É que eu vou chegar lá. Daí é a hora que, vamos lá, só pra gente entender. Aí foi quando você montou o estúdio. Aí fala da sua experiência quando você chegou nesse nível 3 e montou o seu estúdio. Vamos lá. Vislumbre, né? Primeira etapa. Conta a primeira etapa. Vai que tem vários profissionais de educação física assim, né? A primeira etapa é coragem. Você acorda um dia e fala assim, eu quero ter o meu negócio. Lógico, você já tem uma... Cara, tem gente que faz isso de forma insana. Nós ainda estamos fazendo isso de uma forma ponderada. No sentido assim, o cara não tem nada e o cara acorda achando que vai ter um estúdio. Mas enfim, que vai ter aluno. Vamos supor, eu já tinha uma cartela... O que aconteceu comigo? Eu já tinha uma cartela de alunos razoável e eu não tinha horário para atender. Então eu comecei a ter lista de espera. Né? Hoje, não sei nem se você já fez esse cálculo, enfim, com outros profissionais que você trocar uma ideia, mas hoje, uma pessoa, um professor, você sabe quantos alunos ele consegue atender? Um personal? Ele é limitado. Se ele é full time. Porque, na verdade, é 24 horas do dia, ele tem 8 horas para dormir, sobra 16 horas do dia, se ele entre cagar, transporte, ele vai sobrar máximo 12 horas, 11 horas por dia, vamos lá. Se ele trabalha, se ele atende aí, mais ou menos, se ele trabalha 14 horas por dia, então são 14, 2 vezes na semana, mais dobra 28. Se ele trabalhar de segunda a segunda, ele consegue atender, nós estamos falando de 42 pessoas, tá? Se for hora em hora, e ele trabalhar 14 horas por dia. A grade dele semanal, porque normalmente a gente vende, mas eu trabalho em grupo, mas eu trabalho, enfim... Então, se o cara tem um aluno por hora, das 6 da manhã até as 10 horas da noite, certo, com 1 hora de almoço, esse é o cálculo, porque a gente trabalha isso mesmo.
Já trabalha isso mesmo. Nem que a gente vá para casa, mas a gente trabalha, né? Hoje em dia com a internet piorou. E aí a gente normalmente vende nosso plano 2 vezes por semana. Se a gente inclui sábado e domingo, porque tem um nicho que treina sábado e domingo, então a gente pode atender 42 pessoas. Se não, no máximo 35 pessoas. 32 pessoas semana. Por semana, você pode ter uma lista de 32 alunos para trabalhar na 16 semana. horas por dia. Por mês você vai por ter. mês. Por mês. 32 alunos porque é o teto vezes. de um personal. Tá. Porque você tem que vender 2 vezes. Então você já tem a grade que você atende 14, você já dobra ela. Porque você atende segunda e quarta, terça e quinta, vamos supor. Entendi. Você tem a sexta-feira para atender 3 vezes na semana, caso tenha algum aluno que queira treinar com você de sábado. Então dá para colocar aí mais uma média de uns 8 a 10 alunos, mais ou menos. Então, no máximo que você pode atender você sozinho é 35 alunos. 35 alunos por mês. Cara, trabalhando full time, trabalhando igual um louco. Legal. Mano, com a cabeça... Qual é um ticket médio pra galera aí, pros nossos estagiários que estão começando? Hoje é a realidade de Sorocaba, Caraca. tá? Realidade de Sorocaba. Beleza? 40 a 60 reais por hora. 40 a 60 reais por hora. Hoje é a média de um personal em Sorocaba. Mas eu te falo que eu cobro 25. Mas existe uma 25 o quê? 25 reais por hora, por aluno e por hora. Mas existe uma conta que eu encontrei uma precificação para minha empresa e para o meu perfil de trabalho. Aí já entra no outro tema. Que na verdade você tem que entender qual é o seu nicho. Qual é o público meu nicho? A, B ou C. Mas na verdade assim, hoje tem personagens que cobram 130 reais por hora. Tá tudo certo. Tudo certo. Nossa, Davi, mas você cobra 25. Mas eu cobro 25 e atendo 4 pessoas por hora. Eu tenho uma amiga em São Paulo, é 250, 300 reais, 350, e aí, 380. só que eu não me importo. Aí Moema. Eu não me importo com quanto a pessoa me paga, eu me importo com quanto eu ganho a hora. Então, se você fizer as contas, eu ganho 100 reais por hora. Porque eu atendo 4 pessoas. Ah, tá. Você... Entendeu? Entendi agora. Você tem um grupo de 4 pessoas. 4 pessoas. É o que eu procuro manter. É o teto. É o que eu procuro manter dentro pra manter da minha uma qualidade. sessão de treino. Eu consigo hoje, eu tenho uma metodologia, e eu entrego hoje 40 minutos de aula. Eu tenho 20 minutos para não fazer nada. Legal. Então eu entrego uma aula de 40 minutos e eu já tô Legal. Conversando com um brother meu pra gente montar um método pra eu entregar 30. 30 minutos, o cara treina comigo 2 vezes por semana, o cara me paga 200 por mês. Certo. Dá essa média, 25 a 28 reais por hora. Só que em contrapartida, eu atendo 4 pessoas na mesma sessão de treino. Então naquele dia você tá ganhando, naquela hora, naquele dia você tá ganhando 100 reais. Exatamente. Eu tenho um aluno Bruto. ou outro, bruto. Um aluno ou outro, e aí é que tá o segredo da parada. Hoje eu diminui o meu custo fixo. Entendi. Mas, vamos lá. E aí o que aconteceu comigo? Isso, vamos lá voltar, senão a gente... eu fiz toda essa preparação. Você já tinha uma cartela? Já tinha essa cartela de clientes. Beleza. Eu falei assim, fizemos essa conta. Tenho 35 alunos. Tinha lista de espera. Eu tinha mais uns 20 de lista de espera. Então, na época, eu tinha 35 alunos. Legal. Atuando, trabalhando, mano, de sábado e domingo. Pesadão. E aí chegava no final não tinha final de semana, não tinha férias, não tinha nada. Pesado. Aí eu já tinha uma lista de 20 pessoas. Eu falei, 50 pessoas, aí você já começa a montar uma maquinar na sua cabeça. Cara, quanto eu preciso para... Aí você começa a fazer contas, né? Então eu já tinha uma perspectiva. Deixa eu só de cortar todas as você. pessoas comigo. Você nunca teve referência de empreendedorismo na sua família ou alguém próximo? Não, nada. Legal. Eu fui o primeiro. Continue. Na verdade, na minha família, as minhas irmãs mais velhas, elas estão se formando agora. Entendi. Elas se formaram depois. Eu fui o primeiro. Entendi. Eu fui o primeiro, o mais novo, eu sou mais novo. E eu fui o primeiro a me formar num tempo normal, assim, sem protelar. Então, eu já saí da escola, já fiz a faculdade, já me formei. Saí da faculdade, já fiz pós-graduação, já me terminei. Então, eu consegui encerrar todos esses ciclos, né? E aí, enfim, aí eu tinha essa cartela com lista de espera. Eu falei, se eu tenho lista de espera e as pessoas querem treinar comigo, por que não abrir um espaço e eu coloco todo mundo junto? Legal. Ponto. Aí eu tive que montar aí eu tive que ir atrás de um local. Mas, na verdade, eu lembrei agora que a primeira coisa que eu fiz um curso, mano. Eu fiz um curso com um personal trainer que na época ele tava fazendo, era um curso de gestão de estúdio. Legal. Então eu fiz, deu 6 meses. Na verdade, eu abri o estúdio, fiz 2 meses, eu não aguentei esperar até o final, já abri o negócio, porque eu virei pra ele e falei, cara, a gente teve um dia uma aula de ponto físico, né, local.
Como Eu escolher falei, o melhor mano, local. Aí eu falei, mano, achei o ponto. Ele falou, Davi, taca pau. Eu falei, mano, mas não terminei a mentoria. A mentoria, hoje ele fala, hoje tudo é mentoria. Né? Não terminei o curso. Aí ele falou, mano, mas se já tá dentro do padrão que a gente tem conversado, vai pra cima. E eu fui, mano. Achei o ponto dentro da região que eu queria. Aí tive que... Aí entra uma parada que... no dia que eu fui procurar o lugar onde eu queria, não deu certo. E aí, voltando embora pra casa, eu encontrei o lugar onde eu fiquei. Entendi. Aí entra umas paradas cosmocráticas, tá ligado? Tipo, Sim. Deus. Sem colocar muito religião no meio, mas enfim, qualquer religião que você acredite, né? Uma vontade superior. Cara, teve a vontade superior. Eu passei num lugar, eu olhei pra cara da minha esposa e falei, mano, é ali. Ela, não, mas a gente acabou de ver lá. Eu falei, então, mas lá não deu certo, ali. E eu já tinha visto esse lugar, só que eu já tinha visto esse lugar e eu olhei e falei assim, nossa, tudo espelho, né? Tudo vidro e tal, o lugar era visível. Mas passou, e aí a gente tinha achado um ponto, enfim. Então, como que foi? Eu tinha essa cartela de clientes, tinha essa vontade de abrir um negócio, mas tinha esse sonho, né? E aí, como eu disse no começo, é vislumbre. Porque ninguém me disse o quanto eu ia sofrer. Ninguém me falou isso. Eu achei que eu ia ter as mesmas procuras. Eu achei que eu ia ter a mesma quantidade de gente me procurando. E eu achei que eu ia ter os meus alunos comigo. Cara, já começou o primeiro problema. Toda mudança gera um desconforto. Tanto em você quanto no seu cliente. Lógico. Você tá lá na academia, você vira pro seu cliente, mesmo você oferecendo um negócio melhor para ele. Vamos mudar, você para de pagar academia e eu até te dou um desconto. Ele, putz, mas não quero sair daqui. Então, nessa cartela de 35 alunos, só foi 20. Já 15. De 15. Desarpou. Não quero ir, não, tem que pegar o carro, não, tem que fazer isso. Aqui é perto de casa, aqui é o caminho do meu trabalho. Do lado. Peguei meu filho, vim pra cá. Eu não pensei nisso. Não pensa. A gente não pensa. Eu só penso no positivo. Falo, não, é isso aí, vai dar certo, vamos pra cima, não sei o quê. Lógico, vieram outras pessoas, só que com elas existe uma grande premissa que o mais difícil do comércio e mais difícil do empreendedorismo é lidar com pessoas, com público. E eu não sabia, ninguém me falou que lidar com o público era uma... Entendeu? Era o ó, era bagaceira. E eu acho que aí a gente abriu. Achamos lugar, achamos o aluguel. Com essa consultoria me deu uma clareada. Então, assim, eu fui buscar o conhecimento antes também. Eu já tinha um público X, eu já tinha uma procura, eu já tinha uma demanda para abrir um lugar. Já tinha essa questão de estúdio, de eu não precisar abrir uma academia. Certo. Né? Então, o custo de um estúdio hoje é muito pequeno, comparado com uma academia. Sim. Né? Hoje, com menos de 1 milhão, você não monta uma academia razoável. Né? Não estamos falando de uma academia top, não. Não. 10 esteiras, 100 pau. 100 pau. Uma esteira boa. Então, para suportar um cara de 150 quilos. Isso mesmo. Como é que você vai virar pro cara e falar assim, então, a nossa esteira não suporta o seu peso. Não, mano. Não. Tem que ter para oferecer, né? É isso aí. Então, eu já tinha essa demanda, fui procurar ajuda, fiz esse curso e aí a gente realmente bateu o martelo que a gente tinha que abrir o estúdio. Abrimos o estúdio. A primeira dificuldade foi não conhecer o meu modelo de negócio. Esquece a questão de público, porque isso daí, até hoje eu tenho esse problema, mas negócio físico, como que esse formato, esse modelo que eu escolhi, ele tem um período e ele é sazonal. Sim. E eu não sabia disso também. Então eu, entre aspas, eu só não quebrei no primeiro ano porque eu tinha uma conta bancária boa. Não eu ter dinheiro, eu tinha crédito no banco. Só que em contrapartida eu fiquei 4 anos endividado. Entendi. Então eu estourei todo o meu cartão e todo o meu limite, cheque especial, para manter o estúdio durante 3 meses. Porque é um sonho. Mas se eu tivesse com o Geraldo Rufino na minha frente, ele ia virar para mim e falar assim, meu, fecha. Fecha. Já falar. E na verdade é uma coisa... começa. Que a gente... Ele ia deixar de dizer, vai, fecha. Daí deu errado. Já era. E pra galera, que sempre a nossa ideia é ajudar a galera, é assim...
Não é desanimando para você não montar. Você tem que montar. Sim, sim. Só que também não espere a perfeição. Eu sempre falo, a perfeição é a morte. Tá com a ideia, tá com vontade, mas tem um pouquinho de planejamento. Exemplo, uma das coisas que eu entendo, uma reserva de segurança, uma reserva de emergência. Por quê? Os meses que você tiver ruim, você tem um dinheirinho para pagar seu aluguel. Exatamente. Para pagar a conta fixa. Ali, o aluguel, a água, a luz. Na verdade, o aluguel é o seu sócio, né? Seu sócio é majoritário. É, majoritário. O aluguel é o sócio majoritário. Então, assim, exemplo, o aluguel é R$1.000, mais a água vai dar, exemplo, 1.500 é meu fixo. Quantos meses? Tá, eu tenho, beleza, guardei R$15.000. Então, eu tenho 10 meses ali, que eu sei, se 10 meses não peidar, eu tenho um fixo pago. Não ganho bosta nenhuma. Mas também não morro. Não morre, você tá entendendo? O negócio não acaba. Isso, né? E ali é a sua galinha de ouro. Sim. Ali. Então, assim, recomendo pra galera ter essa reservinha dessas contas fixas. Cara, eu acho interessante ter essa reserva, não precisa nem ter 10 meses, acho que 3 meses ali você já é razoável. Já é razoável. O que eu entendo é que a Bíblia fala uma parada muito louca, que é, na multidão dos conselhos está a sabedoria, né, em Provérbios. Gosto muito. Se eu tivesse sentado com você, se eu tivesse sentado com o Fer, se eu tivesse, provavelmente a minha probabilidade de erro seria bem menor. Isso. Por isso que existe aquela conversinha do Napoleão Hill do Mastermind, que é a ideia de você reunir as mesmas cabeças, um ajudando o outro. Pra sair uma mente mestra. E aí ela vai te dar a solução pro teu negócio. Isso. Exemplo. Hoje, cara, uma coisa muito simples. Hoje tem um aplicativo no Sebrae. O Sebrae, ele te dá um questionário. É verdade, Sebrae, eu fiz Sebrae. Ele te dá um questionário e, mano, no próprio questionário você sabe se o negócio vai dar certo ou não. Legal, pra caramba. Com as respostas que dá no questionário, fala, mano, teu negócio vai quebrar em 2 anos. Acabou. Não, teu negócio vai quebrar em 1 ano. Ó, mano, porque daí você coloca, né? O público, local, região. Ele faz um mapeamento e ele fala, mano, vai dar errado. Dá errado, não tem nada a ver. Então, assim, aí pode ser que entra uma questão, volto a dizer, né? Uma vontade superior, que você fala, não, eu vou desafiar algumas leis. Com certeza, né? Daquela parada assim, mano, de eu mentalizar o negócio e você ter uma vontade, falar, mano, é isso aqui, eu vou até o fim. Só que daí você tem que ter então, assim, já que eu vou pra guerra. É isso aí. Mano, o Sebrae falou que vai dar ruim. Então vamos ver. Eu vou pra guerra. Mas, pô, eu vou pra guerra com 15 mil no bolso. Entendeu? Eu vou pra guerra porque eu preciso também ter arma pra lutar. Eu vou ali aparando qualquer probleminha ali que eu já consigo eliminar. Porque eu acredito que dá pra, mano, bater no mar. Eu sou a prova viva, Rô, que murro em ponta de faca, a faca amolece. Concordo também. Mas tem que saber o momento que tá doendo. Com certeza. Dá um passo pra trás. Eu não soube. Tipo assim, dá um passo pra trás e fala assim, ó, só adiei. Mano, só não tem problema nenhum adiar. Não tem problema. Não. E assim, não tem problema errar. Eu falo que, depois do empreendedorismo, eu falo, não, a galera todo sabe. Não tem problema errar. Na verdade, você não erra, né? Sim. Ou você aprende, né? Sim. Porque o não errar ali é você aprender, né? Não errar. Sim. Porque a sociedade, você aprendeu isso na escola, que errar é ruim, né? Exatamente. Errar é ruim. Não, errar é bom. Ruim. Você é ruim porque você errou. Eu falo sempre para as criançadas. Te compromete. Erra. Pode errar. Ah, mas se errar vai prejudicar. Vai prejudicar, mas eu tenho certeza que naquele erro que você fez, você não erra mais. Porque doeu. A gente só aprende quando sangra. Exatamente. Só aprende quando sangra. Mas essa é a geração hoje do cubo mágico com as cores guardas. Isso, você postou, esses dias também botei. Todo vermelho. Portugal lá, né? Essa é a geração. Você tá entendendo? Então, assim. Mas por quê? Porque ninguém perde. Mas cara, por isso que eu bato ainda, a escola tem que mudar a mentalidade. A escola tem que incentivar o moleque a errar. Como assim? Incentiva ele a errar. Sim. Incentiva ele a errar. Erra pra caralho. Vou errar. Erra a prova, erra lá. Mas não fica jogando aqui, ele é ruim, ele é um. Não. Quantas o fundão, a galera do fundão, que hoje são os caras milionários, empresários. E deu certo. Só que qual que ele iria? Pô, ele era um cara didático, ele conversava muito bem. Depois ele virou apresentador. A galera da frente da minha sala, assim, da educação física, a galera que sentava, que tirava. Ninguém é formado, mano. Ninguém tá na área. Como que pode, não é? A galera se frustrar tanto
Mudou de área, foi embora. Não, beleza. tem Aí problema. a gente entende que eles eram bons em algumas coisas, mas não eram professores de educação física. Sim. E nós Sim. somos professores de E às educação vezes física e a gente não era nem tão bom assim na sala de aula. Sim, mas, Mano, a gente vai pra cima. mas a ideia é você vai se dedicar naquilo que você é melhor. Sim. Sabe? Eu não sou tão a parte teórica, papapá, defender a tese, mas tem gente que gosta dessa parte. Sim. Legal, é um dom, segue, professor, vai se especializar na universidade, fora, apresentar tese, pô, experiência, como é que fala? Experiência não, como é que fala? Que faz dados, né, analisa fisiologia, analisa o cara, faz experimentos, blá. Tese científica, ótimo, científica, e tem essas cara que vai para outra área, Sim. empreender, criar academia, mestre Sim. novo, é um cara que está na Sim. internet batendo aquele papo, incentivando outro cara. Sim. Entendeu? Então o cara vai. Cada um vai ter a sua área ali de atendimento específico com o seu dom. Sim. Então não é porque você está lá no fundo não consegue discriminar um corpo humano inteiro, além de tudo, né? De Decorar célula, todos os ossos, todos e os ossos, músculo, tem inserção. origem, entendeu? Você não vai chegar pro cara e falar, o número tá aqui, que vai lá, a cabeça do úmero, que é o manguito rotador. Não, o cara quer saber que tá doendo o ombro dele. Então, E a gente consegue resolver. Isso, e voltando lá de novo, a gente perdeu. Então quer dizer que daí quando você montou, você sentiu um baque, realmente. Foi lá e falou, caralho. O modelo de negócio já não era aquilo que eu achava que eu tinha, né? E como foi o primeiro ano? Resuma pra nós o primeiro ano. Como foi o primeiro ano? Trágico. Trágico? Foi trágico. Não foi... Não, os 3 primeiros meses foram muito bons, porque é novidade, né? Que você tá ali, tá lá. Cara, contratei 3 professores trabalhando comigo, o negócio bombando. Eu falei, mano, estouramos. Chegou, eu abri em abril, né? Então, abril, maio, junho foi muito maravilhoso. Junho e julho é férias. Aí, o que meu aluno fazia? Pica-mula. E a mensalidade? Não tinha recurso nenhum para pagar. E como é que você cobrava? Deixa eu pegar o seu Não, fala. Como é que você pagava? cara, Como é que você cobrava? Eu chegava pro cara e falava assim, oi, tudo bem? Não, tudo bem. Eu sei que você não vem treinar, Mas, tipo assim, você já tinha plano? Não fazia Cara, plano? Tinha plano, tinha contrato. Tipo plano? Você fazia semestral? Fazia. E como é que você cobrava Só ele? que Como é que te mostrava? eu tentava cobrar pelo plano, mas aí o cara olhava pra mim e falava assim, mas eu não fui. Mas era boleto? Não. Como é que era? Eu deixava o cara pagar mês a mês. O cara chegava e passava na maquininha. Pô, burrada, né? Ou mano? transferência. Nessa época não tinha Burrada. Pix, né? Não, tinha transferência bancária, DOC, TED, Isso. 2000, nós estamos falando de 5 anos atrás. DOC, TED e maquininha de cartão. Então era assim. Aí, por eu não estar tão preparado para isso... Só para alinhar. Eu, quando eu comentei da minha escolinha, eu achei na internet um carnezinho. Aí eu colocava meus dados no carnezinho. A galera vai saber, meus primeiros alunos. E era um carnê. Você contava com a sorte, né, mano? O carnê. Aí eu entregava pra ele, daí dava o mês, ele vinha lá, e aí ele pagava, eu assinava o carnê e ficava... Igual a escola, fazia isso. Juro? Foi a primeira referência que eu tive. Continua. Cara, às vezes, eu acho que eu cheguei até a usar nota promissória, se eu não me engano. Eu acho que eu tive nota promissória. E aí o cara chegava e falava assim, mas como é que tem que pagar? Por a gente querer agradar todo mundo, isso é um grande erro, né? Agradar, existe uma parada assim, eu estou te oferecendo um serviço, pague por ele. Isso, e cobre cobre as exigências do seu negócio. Não é você não tá agradando, você não precisa agradar o cara, você já tá agradando ele com o seu serviço. Acabou, isso aí, você já tá prestando serviço ali. Acabou, velho. Agora, eu queria fazer mais. Então, o que eu falava pro cara? Não precisa passar o cartão inteiro. Eu deixo você pagar mês a mês. Cara, fica zona mês a mês no cartão, imagina a taxa. Quanto no paguei pra Sorocred, pra essas maquininhas da vida aí. Negócio de doido. E aí, o que ficava na minha cabeça? Cara, eu acreditava que ele ia pagar. Boa fé. Mas eu não fui. Tá, mas a gente combinou. Tive muito problema assim também. Mas então não vou mais. Putz, aí eu me decepcionava. Porque eu achava que era eu e o cara se sentia ofendido por estar sendo cobrado. Eu fiz muito isso. E o cara olhava e falava, então também não precisa mais contar comigo. Eu não fui. Não. Eu tenho que pagar.
Eu não fui, por que eu tenho que pagar? Então eu fiquei o mês de junho com quase 50% da minha academia trabalhando na metade das público. 50% do público. E receita. como que eu ia pagar a conta? E eu fiquei julho e agosto assim. E os caras na Disney. Literalmente. E os caras na Disney, os caras em Riviera, os caras não sei o que, os caras nem pra me fazer a transferência da mensalidade. Aí chegava o setembro, Opa! tô de volta aí, não sei o que, vamos. Aí eu, com falta de vergonha na cara, como tratando o cara como se o cara fosse meu amigo, como se ele não tivesse me prejudicado durante 2 meses. Entendeu? Então, lidar com... Hoje, eu tenho uma... Esse foi meu primeiro ano. E aí eu entrei em cheque especial e fiz um monte de dívida para poder manter o meu negócio, para manter um sonho. Sim. Né? Sem entender que esse sonho ia virar um pesadelo. Sim. E sem entender que esse pesadelo ia gerar um pesadelo físico, ia gerar um pesadelo emocional, ia gerar um pesadelo no meu relacionamento, no meu casamento e um monte de coisa. Então, afeta bastante. Acho que o importante, além de você ter um fundo de reserva, é você realmente separar o seu nome do da empresa. Isso. Porque se a empresa falir, faliu, velho. Eu ia chegar a sua nisso. vida continua. Quando eu falei isso, toca o barco. O Diego veio aqui e aí foi uma das dicas que a gente tava falando. Eu sempre gosto de perguntar. O principal é física da jurídica. Acabou. Não sei o que. Concordata. Separa. Fali, mano. Mas não sei o que, não tenho como pagar. E nisso até para administrar, né? Até para você administrar. Porque como você tá fazendo um negócio, entra muito dinheiro. E como entra muito dinheiro, você fica deslumbrado. Caramba, dinheiro na mão, dinheiro na mão. Tenho dinheiro, não. Compra. Você não consegue fazer isso. Nossa, fiz muito. Cara, esse, na verdade, é o principal erro, né? É que a gente não conversou sobre ele, nem passou isso pela cabeça por conta dessa história, mas isso foi o que aconteceu comigo. Cara, quanto eu tenho de faturamento? É isso que eu tenho pra usar. Não, mano. Não. Prolabore. Isso é Prolabore. Imagina, eu comprava as coisas de casa com o dinheiro da academia. Isso, fiz muito. Pagava as coisas pagava o meu carro, pagava as coisas com o dinheiro da academia. Sim. Eu fui aprender isso em 2018, 2019, 2 anos depois de ter um comércio. Eu também, depois que eu tive. 2 anos depois, cara. Não se mistura. Todo mundo olhou pra mim e falou assim, mano, ou você vai se afundar em dívida real, tipo assim, numa parada que você nunca mais vai conseguir sair, ou você fecha o negócio. Sim. Aí eu falei, não, então vamos tentar mudar essa mentalidade. Eu paro de ganhar dinheiro, eu pessoa, né, paro de ganhar dinheiro. E aí foi que eu parei de pagar o aluguel da minha casa, porque eu percebi que eu não tinha grana mesmo. Depois das leituras dos livros, quando você lê, e aí eu vi essa visão, entendi, né, a duros modos, nossa, também fui muito, e aí o que acontece? Mas também eu entendi que você se paga primeiro. Exato. Por que você se paga primeiro? Pra você trabalhar feliz. Isso, porque você é o cara. Você tem que estar feliz. Você se paga bem, você não se paga pouco, não. Você tem que fazer assim. Cara, quanto é meia hora? Quanto que um cara que faz isso no meu serviço ganha no mercado hoje? Quanto um cara nesse nicho, nesse patamar? X. É isso. Então tá lá, o aluguel, tá a água, a luz, professor e Davi. Né? Sim. Quanto que o Davi ganha? 2? Pô, mas a empresa vai ficar bem apertada. Não tem problema. Eu vou ganhar 2. Isso, porque é o chocolatinho. E eu não. E eu comecei a decepcionar e ficar muito... Porque fazia. Corrida dos ratos. Isso. Fazia e não vinha nada, sabe? Não conseguia comprar meu tênis. Não conseguia fazer minhas coisas que eu queria fazer. Não conseguia fazer a minha viagem. Até você pode se abdicar de alguma coisa nesse sentido quando você estiver começando, mas põe um prazo. Sim. De agosto até dezembro eu vou me dedicar a tudo isso para reduzir meu custo, porque lá na frente eu vou ter isso na minha mão. Com certeza. Então o objetivo tá lá. Agora, se você faz isso por um longo período, cara, desanima pra caralho, desanima. Depois eu vou contar um caso aqui pra você, eu não contei pra ninguém, mas continua. De novo, né, a Bíblia diz que a esperança malograda enfraquece o coração. Então, a esperança que não acontece, Sim. você desanima.
Pra qualquer coisa. Ah, mas eu tenho muita fé, mano. Vai chegar uma hora que você vai cansar. A fé é você não ter a visão do que vai acontecer. Mano. Tem a fé. O que vai acontecer? Esperança é a fé continuada. Continuada. Quando a fé não morre, é esperança. Isso. Cara, não vai morrer. Você não eu caminha, tenho fé e ela não vai morrer. Você não Isso caminha pela Só que visão. a esperança malograda, mano, o coração adoece. Sim. Você não caminha a fé pela visão. Não. Né? Não é pela visão. Não. É porque você tá vendo. Tipo assim, ó, aqui aqui a ideia, eu já tenho uma visão que vai acontecer aqui. Sim, eu tenho uma fé. Eu acredito Como vai que ser? o empreendedor, ele caminha pela fé, mano. Pela fé. E eu tô aqui já aqui a parte onde a gente tá, eu já tenho ela aqui. Sim. Tá? É essa. Como eu vou conseguir? Não sei. Sim. E é uma parada muito louca que hoje a minha fé, chega uma hora que a fé ela é trabalhada, né? Ela é aperfeiçoada. Pra caralho. E chega uma hora que você consegue, não em todas as áreas, né? Mas como empreendedor hoje, a minha fé, ela é muito fácil de... como ela é um poder, ela é muito fácil de ser usada. Então, por exemplo, se eu perco um aluno hoje, já não me esquenta mais a cabeça. Também não. Eu falo, cara... Antes ficava muito. Muito desesperado. O quê? Mano, o quê? O que eu fiz? A primeira Me coisa... Davi Não, do céu, nesse mano. primeiro ano Perdi que eu o abri aluno, uma ficava assim, empresa, o que eu fiz? que eu tive a Nossa. empresa, eu falava assim, mano, mas o que eu fiz pro cara? É isso aí. Mano, parada assim, ó, ciclo. Rolava uma depressão, Isso. velho. Rolava uma depressão. Como Quando assim? entrava um aluno novo, você achava o melhor professor do mundo. Mas Aí era quando saía cagada. um também... E aí era cagada. Por quê? Não sai, eu faço um desconto. Exatamente. Não, eu faço mais barato. Achando que era o preço que ia segurar o cara. Cara... Por que ele foi pra lá? Não, deixa eu fazer uma conta. Uma conta besta. Se todos... Isso eu falei para um rapaz um tempo atrás. Você tem empresa há quanto tempo? Cara, eu montei o CNPJ em 2012. 2012. Eu abri o CNPJ. Se de 2012, nós estamos falando de 10 anos. Isso. Se nós vamos falar de 1%, que é Vamos. muito pouco. 1% de todos os alunos que já treinaram com você, que não treina mais, quantas academias, quantos CT você não ia ter? Tá visão. Nós estamos pegando 10 anos, 1%. 1%. Você pega todos lá, 3 mil pessoas já treinaram comigo, 3 mil crianças. Beleza. 1%. São 300 crianças. 300. Isso. Quantas crianças você não ia ter aqui? Caralho. Quantas unidades você não ia ter que abrir? Pra caralho. Entendeu? Nós estamos falando de 1%, mano. Né? É um valor, você fala, cara, cadê essas crianças, mano? Não aconteceu. Só que também, em contrapartida, essas 3 mil pessoas deram lugar a mais 3 mil. Sim. E aí o seu nome vai crescendo dessa forma. Eu brinco assim, às vezes, eu falo real e aprendi também nisso, que é assim, igual eu falo, você é empreendedor realmente, eu falo, realmente quando você não fica um pé numa canoa e na outra. Eu vou te dar um exemplo. Eu falo assim, tem uns amigos que ainda são CLT e empreendem. Porque ainda tem medo, né? Tem a segurança que tem ainda. E eu falo, sua empresa só vai crescer na hora que você sair daqui. Porque você vai dedicar 100%. Então, eu abri em 2012 para fazer os eventos esportivos. Eu fazia os eventos na praia, futevôlei, fazia de hand. Só em 2016, acho que foi em 2016 para 2017, eu saí do Veritas, acho que foi em 2017. Eu falo que eu me tornei empresário em 2017. Porque até lá eu tinha um pé aqui e um pé ali. Então eu tinha uma grana fixa. Tem o mesmo tempo de empresa. Aí tinha ali e ali. Por quê? Eu considero. Porque o empresário não tem segurança. Você tá entendendo? Então eu dava aula lá eu tinha, lá pagava meu aluguel, pagava minhas coisas, e aqui era um resto. Só aquela história. E dinheiro entrava e dinheiro saía. Beleza. Quando eu fiz isso aqui, não dá mais, eu não consigo mais me dedicar à empresa e me dedicar à aula. Alguma coisa tá me falhando. E eu pedi para sair, vamos voltar nisso aí. E é legal. Familiares, amigos, na época namorar. Você é louco! Você vai ser de uma escola dessa? Você recebe tanto por mês, você tem esse benefício. Uma das melhores escolas de saúde, plano de saúde, você... Essa informação veio. Só que meu instinto, como Deus, eu entendo que age, fala assim, vai. Caminho pela fé. E eu não tinha essa fé lá atrás. Nem sabia o que era isso. Só segui meu caminho. Lógico, se eu tivesse mais conhecimento, se eu conhecesse pessoas que estivessem empreendendo, iam me dar uns toques, iam pular
um podcast, um livro e me pular fases para eu adiantar e não cair nos erros. Mas, como não tinha, foi caminhando pela fé e tropeçando que tinha. Sim. Então, eu realmente entendi que em 2017 ou 18, acho que foi coisa, eu saí e realmente fui empreendedor. Por quê? Porque daí ferrou. Não tenho receita fixa agora, só a variável que vai entrando aí na escolinha, mas só que eu tinha um aluguel. Mas a despesa fixa você tinha. Eu tinha um carro, eu tinha alimentação, eu morava sozinho, então eu tinha investimento, eu tinha todos os meus custos. Como é que faz? Não sabia, Davi, me enrolei todo. Mas conta aí você. Não, foi assim, a minha história foi assim também. E aí esse primeiro ano foi bem trágico, né? Foi bem... no segundo ano a gente já tava assim, na base da morfina. A gente foi... Em 2018, a gente foi bem assim, ó, vamos ver o que vai dar. E vambora. Vamos ver o que vai dar. Mas aí, Davi, o estresse já tava no alto, né? Eu tive alopécia, eu tive problemas, né? Alopécia é a doença que a mulher do Will Smith tem. Sim, comecei a ter os buracos na cabeça por estresse. Meu casamento foi pro pau, foi pro saco. Isso que a galera não entende, cara. Quem tem um sonho afeta tudo que está em volta, afeta todo mundo que está em volta. Tudo que está ligado a você diretamente afeta. E só que a gente estava bem assim no stand-by total, assim, sabe? No meio de 2018 para frente, assim, vamos ver o que vai dar mesmo, assim, não sei, não vamos ver. Aí virou. Aí em 2019 a gente começou a ver uma luz no fim do túnel, porque eu tive um cara que me ajudou muito no meio, e na verdade assim, 2017, 2018 a gente estava nessa fase de endividamento, né? 2019, no meio de 2018 para 2019, para o meio de 2019, que a gente estava nesse stand-by assim, enfim, já estava na morfina mesmo. E aí perto de setembro, outubro de 2019, eu conheci esse rapaz. Por um acaso ele ficou lá no estúdio, começou a treinar comigo. E aí ele foi um cara que me ensinou o pai rico, o pai pobre a duras penas. Assim. Ele olhava pra mim e falou: você é burro. Você não sabe fazer... Como que você abre uma empresa? Você não sabe fazer conta. Você não sabe que 1 mais 1 é 2? Nesse nível, assim. Mas eu tinha que ser tratado desse jeito. Né? Aprende assim. E eu falava pra ele: não, mas e fulano? Fulano não interessa. Seu custo é esse, é isso. O cara tudo na ponta do lápis. E aí, resumindo essa história, que ela é muito longa, mas foi realmente um anjo de Deus na minha vida. Ele falou assim, ó, tá aqui o dinheiro para você resolver a sua vida. Com o que você vai fazer daqui para frente, o problema é seu. E ele fez a conta sabendo já o quanto eu poderia pagar ele. Nem eu sabia. Eu falava assim, mas como que eu vou te pagar? Ele falou assim, não, você vai me pagar assim, em 12 vezes de tanto, porque é isso que sua empresa pode pagar. Ele falou assim, eu não vou ser um banco que vou endividar você mais ainda. Aqui, nesse valor já está os juros que eu vou receber e você vai me pagar. Só que ele fez isso no final de 2019. Sabe quando foi minha primeira parcela dele? Quando? Janeiro de 2020. Quando que entra a pandemia? Março de 2020. Foda, hein? Entendeu? Aí entra uma parada que é a fé, mano. Eu fechei meu estúdio. Eu paguei o cara todos os meses. A minha